Boa noite a todas as irmãs, paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que nós estamos aqui em agosto, já quase para finalizando o ano, 92º encontro. E pela nossa alegria, nós temos a Jane Ribeiro Carvalho, que atendeu o nosso pedido. Mesmo ela passando por uma gripe terrível essa semana, ela atendeu o nosso pedido. E eu estou muito feliz por isso. E hoje nós temos esse tema especial, o tipo de célula que agrada a Deus. Muito obrigada a todas vocês. E eu quero chamar a Buê agora para fazer uma oração inicial. Buê, é contigo, amiga. Vamos lembrar e orar por Carol. Vamos orar. Senhor Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esse momento em que o Senhor nos agracia, que possamos estar sempre unidas em Teu nome para engrandecer e louvar. Esteja, Senhor, com toda a irmandade, a Tua igreja, que possamos nos manter unidos nessa caminhada até a eternidade. Pedimos, Senhor, em especial pela Carol, que ela se recupere, esteja com o Daniel e abençoe esse casal tão trabalhador, tão fiel, tão ativo. E abençoa-os e ajuda-os e sustenta-os nesse momento difícil em que há diminuição da saúde. Esteja com toda a irmandade, todos que estão passando por provas, que o Senhor nos dê a força, que o Senhor nos sustente e nos coloque sobre a tua rocha. Abençoa a Jane, que ela possa falar de acordo com a tua vontade, que o Senhor possa iluminá-la e que o Senhor possa curá-la dessa gripe e que a voz dela possa retornar. E abençoa a Silene, que tem se esmerado nas reuniões e que mais pessoas possam ouvir a tua palavra. E é em nome de Jesus que te pedimos e agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Obrigada, Buê. Quero chamar agora a Jane. Jane, vamos trazer mais informação sobre você, conhecer você melhor. Me fala aí, Jane, onde é que você está morando? Qual a congregação? E fala um pouco do seu ministério. Eu moro em São Paulo, sou nascida em São Paulo também, e congrego na Igreja de Cristo da 9 de Julho há muitos anos. Desde Uau, que eu me tornei cristã, a minha congregação é essa. Desde que ela foi feita também, porque eu participei da construção também. que E a minha legal. congregação é essa. Eu sou membro da igreja há 61 anos e na, meu trabalho foi andando pelo Brasil. Meu marido não era cristão, mas nós mudamos muito porque ele era militar. E por coincidência, algumas cidades que eu morei, a igreja estava começando. E eu participei do início das igrejas do Rio de Que Janeiro benção. e de Brasília. Em Fortaleza, quando eu saí de Fortaleza, os missionários estavam chegando. E no Rio, a gente começou eu comecei numa família americana que um missionário conhecia. E eles se reuniam, era a esposa, ele e o filho. E eu. E eu não tinha filhos ainda. Depois, essa família foi embora para os Estados Unidos. A dona Alma e seu Arlie chegaram. E aí começou uma congregação em Copacabana. E aí eu já tinha 2 filhos e íamos todos para a igreja. Meu marido não. Do Rio, eu fui para Fortaleza, aí não tinha igreja. Quando eu saí, estava começando. Quando eu volto para o Rio de novo, a igreja já estava estabelecida, que era ali na Tijuca, onde também meus filhos foram e se batizaram. E eles se batizaram com o filho do seu Walter Crydell, que eu fui babysitter deles quando eles eram pequenos. Olha o mundo como é, não é? Depois eu fui para Brasília, e aí a igreja estava começando em Brasília,
E nós primeiro nós nos reuníamos no hotel, depois nós passamos por um prédio, numa quadra, e depois fomos. A igreja foi construída lá. Então, eu participei de Brasília, eu vim para São Paulo, aí continuei meu trabalho na Nove. E hoje nós temos um trabalho de mulheres que dão aula toda segunda-feira dos livros da Bíblia. Nós já estudamos os Evangelhos, Gálatas, Atos e agora estamos estudando Romanos. Eu queria aproveitar a oportunidade para convidar todas para o nosso encontro. É um encontro de mulheres sábias, de mulheres que estudam e de mulheres que querem aprender. É toda segunda-feira, às 20h30. Esse é o meu processo, essa é a minha história. Ah, muito obrigada. Menina, tem até uma fotinha sua aqui, deixa eu ver. E fala aqui dessa foto. E a Essa Buê foto, aí. a Boê, tá? A Boê é linda. Essa foto é a Priscila, o marido, na casa dela, aqui em Itu. A Ah, Priscila é filha do seu Alan e da dona Maria Duto. isso, Eu que conheci a legal. Priscila, ela tinha meses, eu acho. E eu falo para ela que eu Nossa, carreguei ela muito no colo. Ela, a Cíntia e o Alan Júnior tinham uns 2 anos, mais ou menos. Foi quando eu conheci a família. E até hoje eu tenho um carinho enorme. Seu Alan me batizou e seu Alan me casou. Então, e eu falo para a Priscila que eu peguei ela no colo. Então, é um carinho muito grande por essas pessoas. E a Boê, a linda, dispensa apresentação. A pois não Boê, é? eu sou mais velha que a Boê, e a Boê era menina, ela e a Linda e a Ina sempre iam à igreja, as três chinesinhas, bem quietinhas, sentavam no banco, Beleza, quietinhas. Buê. É, Não tinha como. Gente, ó, Jane, eu não sabia que você era uma relíquia da Igreja de Cristo aqui no Brasil, né, Buê? Gente, que maravilha. Você falando aí, passou um filme aqui na minha cabeça de tanta gente maravilhosa que você conviveu. Muito convivi mesmo, obrigada, viu, graças a irmã? Deus. Obrigada a você, senhor. Com certeza, nós somos um elo, né? Sim. E com certeza a sua participação nesse momento do crescimento da igreja foi maravilhoso. Em todos Amém. esses Muito lugares obrigada. por onde você passou, eu conheço Fortaleza, eu estive em Fortaleza quando ele estava também iniciando. O Paulo Dawson estava indo para lá, não sei se você lembra dele. Eu não cheguei a conhecer nenhum. Eles chegaram e eu fui embora. É, é, né? É, Brasília, eu lembro a Cida também é pioneira lá, né? sim, Gente, que maravilha, muito obrigada. Deus te abençoe. Ah, o seu a alma, né? isso. A dona Alma e Os seu Arlen. Smith, né? É. Isso. Eu conheci eles também, fui minha primeiras viagens que eu fiz saindo de Manaus foi para BH e depois eu fui para o Rio e eu os conheci. Nossa, gente maravilhosa, conheci lá o orfanato que eles trabalhavam. Gente Eles eram maravilhosa. incríveis. Incríveis. Muito obrigada, Sérvios, Jane. indiscutivelmente abençoados. Olha, você teve um solo rochoso aí. Amém. Seu solo foi bem nutrido Foi também. mesmo. Muito obrigada por você estar aqui conosco. Então, Obrigada. você vai já já lembrar de tudo isso. Nosso próximo momento é quando a gente vai falar do, do nosso trabalho do Ministério, o Colheita Brasil. Você sabe que esse Colheita Brasil, ele está retomando o trabalho que os missionários deixou quando veio para o Brasil. E essa foto aqui eu sempre trago para a gente lembrar. E a maioria desses missionários você deve ter tido convivência com eles, conheceu a família,
A foto do Alan aqui que você citou, o Alan ainda era solteiro, né? Era. Mas olha, gentes maravilhosos que tiveram a coragem de vir para iniciar o trabalho aqui, mas ainda tem muito a fazer, como o Senhor Jesus sempre dizia, né? E sempre diz na sua palavra, que o campo é vasto, mas os trabalhadores são poucos. Então, o Colheita Brasil, que é um dos trabalhos um dos maiores grupos de missão da Igreja de Cristo, veio para retomar esse trabalho de blindar o Brasil com toda a pompa. Tem ainda capitais que ainda não tem Igreja de Cristo, tem cidade, enfim. E o Colheita Brasil uniu os irmãos para esse propósito. Então, tem muitos outros ministérios de evangelismo no Brasil, nossa, muitos. E o Colheita Brasil já está atuante mais na segunda fase. A primeira fase são as capitais, que ainda falta, e a segunda fase, que é os irmãos estão pedindo ajuda, porque o Colheita Brasil só junta dinheiro para ser levado a esses trabalhos, né? Então, tem muitas congregações hoje em dia que já estão pegando esse dinheiro para crescer o trabalho de evangelismo na sua cidade, no seu bairro, graças a Deus. E os irmãos têm ajudado muito financeiramente. O João Cruz, ele sempre está trazendo no uma tela de distância na comunhão, todas as quinta-feiras. E semana retrasada, não, semana passada, ele trouxe o Rui Assis, que ele falou muito do trabalho que ele está desenvolvendo com a ajuda do Colheita Brasil. Tá? Então, tem vários locais no Brasil que esses irmãos estão atuando. E a gente sempre pede ajuda aqui. O Colheita Brasil precisa da nossa união. Então, nós temos um grupo de irmãs que sempre estão disponíveis a ajudar financeiramente, motivando, sempre levando essa bandeirinha. Eu gosto dessa figurinha aqui, todo mundo falando em todo lugar. Então, nos congressos, a gente sempre pede às irmãs, vai com a blusinha, leva um panfletinho que divulgue para que possam alcançar esse objetivo. E o Colheita Brasil tem várias maneiras de você ajudar, e a divulgação é essencial. Você pode ajudar orando para os missionários, e você pode ser também um missionário. A gente percebe que quando você doa o seu dinheiro, você não está só doando dinheiro, você está doando coisas que o Senhor te deu e você está contribuindo. Então, é uma forma de você ser um bom mordomo do dinheiro que chega em suas mãos, que não é só para comer, para ter uma vida melhor, mas para você investir nos trabalhos que a igreja desenvolve, e um deles é o Colheita Brasil. Então, você pode fazer as suas doações, e as doações podem ser anual ou mensal, do jeito que você achar. A Carol Morgan relatou essa frase: um dia para começar, um ano para completar. Então, anual, o Colheita Brasil tem um marco inicial sempre em novembro, o segundo domingo de novembro, vai ser dia 8 de novembro. Vai ser o dia para começar e um ano inteiro para completar. Você pode ir doando o quanto você puder. Então, nós temos um grupo de irmãs que todo mês vem doando, e elas podem até mostrar para nós quanto elas estão doando. Nós temos um grupo especial para isso. Então, essa é a conta bancária. O Pix é Somos Todos Colheita Brasil, gmail.com, fácil de você gravar.
E você tem todas as informações nas redes sociais para você tirar dúvida, perguntar, enfim. Outro que a gente tem, que eu gosto de divulgar, é esse aplicativo da Igreja de Cristo. Às vezes você não tem a Bíblia em papel ali, você pode encontrar no aplicativo. Quer saber se naquele local existe a congregação da Igreja de Cristo? Você também tem ali. E tem uma leitura diária, enfim. Daí, dessa semana, uma irmã me contactou querendo saber sobre esse aplicativo. Fiquei tão feliz. Sempre é bom. Tem estudo. As editoras cristãs, essas duas que eu conheço, e eu sou representante da editora Resgate. Eu sempre apoio o João. O João tem um trabalho muito maravilhoso com isso. E o Ebenezer, assim que possível, eu tenho acesso. Trago aqui para minha cidade, Manaus, que é uma ilha, digamos assim, difícil de acesso. Eu trago todo o material para cá para os irmãos terem acesso. Então, eu gosto muito desse trabalho. E a editora Resgate tem agora os cursos, você pode fazer vários cursos, vários temas, você pode acessar. É um preço bem significativo, não é caro, de livre acesso. Esse outro ministério aqui, hoje em dia eu estou ajudando também, eu sou uma das mentoras, que é ajudar os irmãos próximos que não têm condições para resolver alguma situação de doença. Então, uma vez no mês a gente se reúne para ver a situação de irmãos, pedido de irmão, mas tem uns critérios. Por exemplo, ele tem que ser membro da Igreja de Cristo. Tem a igreja da qual a congregação que ele está participando, ela tem que ajudar ele. Se não tem condições de ajudar, aí o próximo entra de uma forma total ou parcial. Isso tem um prazo, claro, né? Sempre é, seguindo umas normas que foi definida. E você pode doar um dinheiro para ajudar esses irmãos. Nossa, são tantos irmãos que têm já recebido essa bênção. Também funciona através de doações. Esse aqui é novo. Ele tem o objetivo, o trilho, de você fazer a leitura diária da Bíblia. Você pode, tem muita gente que gosta dessa leitura diária da Bíblia, desde o início ao fim, ele vai te relatando tudinho. Isso é legal, tá bom? Jane, agora é seu tempo. Tá Tá pronta? bom. Tomou uma Sim, aguinha com já tomei, já a chupei uma balinha. boca? Fique à vontade, irmãs, o tempo que você precisar. Eu vou compartilhar já a sua aula, tá bom? Obrigada, Silene. Deixa eu só pegar aqui agora. Ok, fique à vontade. Obrigada. Então, eu já disse boa noite, já contei a minha história, e agora, então, eu vou explicar o título que foi escolhido para essa palestra. A serva que agrada a Deus. É uma jornada de disponibilidade, presença e fidelidade. Um guia visual e reflexível para o coração feminino, coração da mulher. Antes de iniciar, eu queria agradecer a Marlene, a Marina de São João do Boa Vista, que ela sabe como que ela me ajudou. A minha filha, eu tenho muita dificuldade de escrever, e a minha filha me ajudou muito coordenando as ideias, ordenando as ideias e escrevendo. E meu genro, que
possibilitou esses slides, que fez esses slides. Então, foi um trabalho que, graças a Deus, envolveu minha família. E eu queria também dizer a vocês que é uma alegria indescritível estar aqui com cada uma de vocês hoje. Hoje nós vamos conversar sobre algo que toca bem no fundo do coração da mulher cristã. Como agradar a Deus. Mas eu quero deixar claro, e bem claro, desde o primeiro momento, que agradar a Deus não é uma obrigação pesada ou um fardo cansativo, mas uma jornada profunda de amor, intimidade e propósito. Vocês já pararam para pensar no que Deus realmente procura em nós? A maioria das pessoas acha que Deus procura perfeição, capacidade extraordinária ou ativismo religioso. Então, só pode ser serva a mulher que é perfeita, a mulher que só tem uma capacidade extraordinária, ou aquela que sai levantando a bandeira. Não, não. Deus procura em nós, e a Bíblia nos mostra que o que é que nós precisamos é de ter disponibilidade. Essa é uma palavra-chave que eu quero também que a gente guarde. Disponibilidade. Deus procura disponibilidade em nossos corações. E que o Espírito Santo hoje abra o coração, os nossos corações, e que eu consiga passar o que significa ser verdadeiramente uma serva que agrada ao Senhor. Nós estamos agora no segundo slide. Aqui eu vou falar sobre um paradoxo divino. O que Deus realmente procura. Eu vou ler primeiro, depois eu explico, vou ler o slide. Nós temos um paradoxo entre a visão humana e a visão de Deus. A visão humana, o homem vê o que está diante dos olhos. 1 Samuel 16, 17. Foco na capacidade extraordinária, na perfeição e no ativismo constante. Esse é o olhar humano. O olhar de Deus, não. O olhar de Deus, o Senhor, olha para o coração. Deus não procura mulheres superocupadas ou perfeitamente capacitadas. Deus procura disponibilidade. Então, uma explicação melhor. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Nós vivemos em uma sociedade que exige que a mulher seja perfeita, multidifuncional e dê conta de tudo. Muitas vezes trazemos a cobrança para a igreja, achando que Deus só nos usará se formos super mulheres. Você tem que dar conta fora, você tem que dar conta dentro, você tem que ser super mulher. Não, não é isso que Deus quer da gente. Quero fazer 3 perguntas reflexivas e gostaria que vocês pensassem em silêncio. Vou dar 5 segundos. Se Deus olhasse para o seu coração agora, o que ele veria? Disponibilidade ou ocupação? Quando foi a última vez que você disse sim a um chamado de Deus, mesmo sentindo medo e insegurança? Você acredita que Deus a escolheu para algo específico nessa fase da sua vida? Nós temos um comentário de Hebreus 11:6. Agradar a Deus começa com uma fé que nos move a buscar sua presença, tornando-nos disponíveis antes de sermos capacitadas. Então, nós temos que ter disponibilidade, que é uma escolha, ao invés de e antes de sermos, pensarmos na nossa capacidade. O próximo, por favor. Eu tentei organizar a nossa palestra com um mapa de jornada, por onde todos nós passamos ou podemos passar. Também dividi essa palestra em 3 temas.
entre a mulher, a serva ausente, vou dar um diagnóstico, ou seja, um prognóstico da serva ausente. É aquela que ama Deus, desculpa, mas cuja agenda sufocou sua resposta ao seu chamado. A serva presente, aquela que descobriu que o verdadeiro serviço flui unicamente da intimidade. Essa é outra palavra que eu vou pedir para a gente fazer uma palavra-chave. E a serva solitária, é aquela que permanece fiel no serviço, mesmo quando o aplauso cessa e o deserto chega. A serva solitária foi uma ideia por conta da minha própria história, né? Então, nesse mapa, vamos caminhar da seguinte forma: quem é a serva ausente? É aquela mulher que ama Deus, mas vive tão atarefada e insegura que nunca está disponível para o serviço do reino. Ela não é uma mulher que não ama, ela não é uma mulher que não frequenta. Não. A segunda, conheceremos a serva presente. Essa, espero que seja o nosso modelo de transformação. Aquela que descobriu que o serviço não é ativismo, mas fruto da intimidade com Cristo. Nós temos a palavra-chave: disponibilidade e intimidade. Terceira mulher, aquela serva solitária. Essa serva solitária é uma realidade da perseverança. Aquela que serve fielmente nos bastidores, mesmo no silêncio do deserto. Nós vamos começar essa análise dessas três servas com o nosso coração sem nenhuma condenação, mas para a busca de uma transformação. Nós não estamos aqui para nos condenarmos, né? Nós estamos aqui para transformarmos. O próximo, por favor. Para falar da serva ausente, eu tentei fazer uma roda de diagnóstico. Eu vou chamar prognóstico em nome do E. E essa serva ausente, no começo, eu quis colocar inexistente. Depois, eu pensei e consultei o Google lá. Ele disse: inexistente é algo que não existe. E não é dizer que a serva ausente ela não existe. Ela existe, sim. Então, a serva ausente não é uma mulher rebelde ou sem fé. Não. Ela ama a Deus, ela frequenta a igreja, canta nos cultos, mas há algo muito sutil, muito sutil. Ela não está disponível quando Deus a chama. Então, nessa roda de diagnóstico, ela começa com uma desculpa, e depois a fuga, a omissão e a transferência. Sempre sem tempo, na desculpa que é sempre sem tempo, Mateus 6,33, Jesus nos lembra: buscai primeiro o reino de Deus. Eu também escrevi uma frase que eu achei muito interessante para a gente pensar também. A ocupação excessiva, muitas vezes, é falta de prioridade. Então, quem se preocupa muito, se ocupa muito, faz para cá, faz para lá, faz para um, faz para outro, não tem mais tempo, porque faltou a prioridade. E aí é que Deus entra, onde Deus entra na sua prioridade. Evita a mulher, ela foge, porque ela evita responsabilidade e omite dons. Pedro ensina em 1 Pedro 4,10 que fomos constituídas dispenseiras dos dons de Deus. Todas temos dons, todas. Se você tem o dom de ensinar, aconselhar, orar e não usa, esse dom fica retido dentro do seu coração. E aí pode gerar uma culpa, pode gerar uma angústia, pode gerar uma ansiedade de querer fazer, mas não ter tempo. Não é? Deixa para os outros. Ai, acho que sempre alguém é mais preparado que eu. Ai, por que você não pede para fulana? Pede para a Buê sabe tanto, a Buê sempre... Fala com ela está sempre disponível. Não.
não existe ninguém mais preparado do que nós. Nós somos a serva e as filhas de Deus. Pensem no exemplo cotidiano. Quando a igreja precisa de uma professora para as crianças ou de apoio para visitar os doentes, aí a gente diz, ai, não posso, me desculpe, eu não posso. Eu tenho filho, ai, meu marido, então tem que fazer jantar. E como que fica esse trabalho? O trabalho fica desassistido. Esse sim que fica o trabalho. E outras irmãs se sobrecarregam. Então, aquelas irmãs que são organizadas, que priorizam, acabam ficando sobrecarregadas. Deus não procura mulheres capacitadas. Deus procura mulheres disponíveis. Essa é a palavra. Deus procura mulheres disponíveis. E Tiago nos alerta em 2,17. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Uma fé que não se traduz em disponibilidade, não é fé. É apenas um sentimento. O próximo, por favor. E nós temos eu tentei fazer um contraste da desculpa cotidiana com os servos de Deus. Não é? As nossas desculpas são, deixa eu pensar, e eu estou muito ocupada. Pergunta alguém mais capacitado que eu. E a resposta da Bíblia, e a resposta dos servos de Deus, a resposta é Ineni, que significa eis-me aqui. Isaías, quando o Senhor perguntou no templo, a quem enviarei? Isaías não pediu prazo ou consulta de agenda. Ele disse, eis-me aqui. Em hebraico, a palavra Ineni significa estou presente, estou disponível, estou pronto. Quantas vezes você teve essa prontidão? Quantas vezes você disse, estou aqui, eis-me aqui, estou presente, estou pronta, pode me chamar. Veja um exemplo de Maria de Nazaré em Lucas 1,38. Diante de uma notícia que mudaria toda a sua vida, a reputação, mudaria sua vida e reputação, sua resposta foi imediata. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Maria não pensou no que ela seria criticada, no que ela poderia, a sociedade a veria como uma mulher solteira, que não tinha marido, que ia ficar grávida. Ela não perdeu tempo para pensar, ela disse sim. Muitas vezes nós temos receios, mas também nós não estamos longe. Moisés teve receio, Gideão teve receio, Esther, mas responderam ao chamado. Eu queria deixar aqui uma frase que possa impactar o seu coração. Deus não procura mulheres superocupadas. Deus procura mulheres disponíveis. E disponibilidade é uma escolha que você faz a cada dia. Disponibilidade não é imposição. Disponibilidade é escolha. E sua escolha. O próximo, por favor. Esse tema, esse da mulher, da serva presente agora, é a mulher que agrada profundamente ao pai, ao coração do pai. Essa é o segundo tema, que é a serva presente. Para compreender essa serva, olhamos a famosa passagem de Lucas 10, 38 e 42, a história de Marta e Maria. O serviço ocioso de Marta. A ação de Marta foi fazer coisas boas para Jesus. O estado interno da Marta foi ansiosa, distraída, ressentida com a falta de ajuda. O erro
a gente pode dizer que teve, tão ocupada com o serviço que perdeu a presença. Já Maria, não. A ação de Maria foi intimidade. Ela ficou focada na intimidade com Jesus. A ação dela foi estar com Jesus. O estado interno foi focada, receptiva, em paz. O acerto entendeu que a intimidade deve preceder a atividade. Então, vou ler mais um pouquinho para compreender esse texto. É um texto que muitas vezes interpretamos errado, como eu disse. Marta era má porque estava cozinhando? Não. Marta estava fazendo algo nobre, servindo o mestre. O problema de Marta não era o serviço em si, mas a ansiedade e a distração. Quantas vezes chega alguém na nossa casa e a gente vai, em vez de prestar atenção, em vez de atender ou ficar com a visita, a gente vai para a cozinha, faz, a gente quer dar o nosso melhor. E quando a gente faz quando a gente fica tão atarefada que a gente acaba perdendo a presença do outro. O que foi que aconteceu com a Marta? Ela perdeu a presença de Jesus na sua própria casa. Jesus estava lá e ela perdeu essa intimidade, essa presença. Maria não. Maria escolheu melhor. Sentou-se aos pés de Jesus primeiro. Então, Maria providenciou. Maria focou. Maria quis uma intimidade maior com Jesus. E é disso que a gente precisa, a disponibilidade e a intimidade. Essa é uma outra chave espiritual que eu gostaria de deixar. Você não pode servir bem sem intimidade com Deus. A serva presente cultiva essa intimidade. A serva presente cultiva a presença de Deus em seu coração. É ela e Deus. É eu e Deus na minha intimidade com Ele. E depois, quando ela vive essa intimidade, ela sai para servir, para ser serva com alegria. Mas nós precisamos dessa intimidade com Deus. O próximo, por favor. Em João 15, eu peguei o exemplo da videira para fazer uma analogia. Né? A gente tem a raiz, o tronco, os galhos e o fruto. Pode existir só o fruto sem essa parte de baixo? Não, não pode, não pode. Não existe isso. Né? A fruta cai, a maçã cai, mas ela vem da árvore, do galho, que vem do tronco, que vem da raiz. E a mesma coisa para nós. Existe um critério para a gente poder ter essa árvore, né, de servir a Deus, de servir a Jesus, de ser a serva que Deus procura. O que significa raiz? As raízes é a nossa intimidade. Permanecer em mim, leitura da palavra, oração e busca diária. E a fonte invisível de toda força. É a fonte invisível de toda força. Então, um ramo não produz fruto por si mesmo. Ele precisa receber a seiva da videira. Ele precisa receber a seiva da raiz. E quais são as seivas da raiz, da nossa raiz? Para gerarmos o fruto lá na frente, como serva de Jesus. É oração e a leitura da palavra. Essa é a seiva que vem da nossa raiz, que precisa vir. É orar e ler a palavra. O tronco. Paulo escreve em Colossenses 3:23 que tudo o que fizermos deve ser feito de todo o coração, como para o Senhor. Samuel nos ensinou que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, a intimidade, da intimidade vem o tronco, que significa, né, a obediência. A minha relação foi com a obediência.
obediência a Deus, a obediência a essa intimidade que eu tenho proposto para mim e Deus. A estrutura do suporte, fazer o que Ele pede, servindo de todo o coração, como para o Senhor. Colossenses 3, 23. Os galhos é a nossa disponibilidade. Do tronco saem os galhos, diversos galhos. Essa é a nossa disponibilidade. Reorganizar a agenda e a vida para estar pronto quando o chamado vier. É a disposição de ajustar nossa rotina diária para atender a Deus. E os frutos, né? Os frutos é o serviço transformador. É o resultado inevitável, Gálatas 5:22. Serviço marcado por amor, alegria e paz, e não por estresse, nem por obrigação. Os frutos, vemos que o fruto do Espírito flui naturalmente. E esses frutos são amor, alegria, paz, benignidade. Quando Jesus afirmou, sem mim nada podeis fazer, ele estava nos ensinando que sem a conexão com ele, sem a intimidade, nosso serviço vira mero ativismo estressante. A gente quer fazer, faz rápido e pronto. Não cria aquele intimidade entre eu e Deus e aquilo que é preciso, e aquilo que Deus quer de mim. Com ele, o fruto vira eterno. Hoje, nós temos também o serviço de serva presente em várias situações, em vários contextos. Para as mães e esposas, o primeiro ministério é o lar. Ensinar os filhos pelo exemplo, orar pela família, a liderança da igreja, inspirar o marido servindo a Deus. O próximo. Então, esse é o serviço no contexto atual. Né? Nós temos para as mães e as esposas, o primeiro ministério é o nosso lar. Ensinar os filhos, pelo exemplo, orar pela família e liderança da igreja. Inspirar o marido servindo com alegria. Para as mulheres e as servas profissionais, o serviço não termina no escritório. Ser testemunha no ambiente de trabalho, usar os dons profissionais, administração, finanças, cuidado para o reino, manter as prioridades claras. Uma janela para solteiras é uma janela de oportunidade. 1 Coríntios 7. Dedicação com menos amada, tornar-se mentora de mulheres mais jovens, investir na energia vital na obra. Para as líderes e professoras, o chamado à excelência, liderar com integridade sem buscar poder, ensinar não apenas para transmitir conteúdo, mas formar caráter e servir de forma invisível. Agora, a nossa terceira, por favor, pode mudar. Agora, nós temos a realidade do deserto. É a serva solitária. A solidão não é um sinal de fraqueza. Muitas vezes é o custo da fidelidade. Tirei essa ideia pelo meu trabalho. Eu sempre fui solitária nas minhas ajudas, na minha tentativa de ser uma serva que agrada a Deus. Eu lembro que quando eu morava em Brasília, a igreja começou e tinha um casal jovem de missionários e ela tinha 2 bebês. E ela gostava de fazer jantar, gostava de fazer lanche na casa dela para chamar os jovens. Mas ela era dos 2 bebês, né? Ela recém no Brasil. Então, como que eu ajudava? Eu não podia ir, porque eu tinha filho, meu marido em casa. Eu cozinhava
Eu fazia o jantar quando ela queria o jantar e levava para casa dela e deixava o jantar lá. E ela servia para as pessoas que eram os convidados dela da igreja. Então, era um serviço solitário, mas nem por isso Deus me abandonou, né? Eu estava lá, eu podia ajudar. Trabalhar sozinha, carregar o peso de projetos sem apoio, ser a única que parece se importar. A gente faz esse papel, né? A gente quer ajudar, mas muitas vezes a gente é impedida. E muitas vezes a gente percebe a falta de reconhecimento. Não é só falta de reconhecimento da igreja, não. É a falta de reconhecimento do familiar. É a falta de reconhecimento de ajuda no familiar. Servir de forma invisível. A ausência crônica de aplausos ou gratidão da comunidade. A incompreensão. A família que não entende o chamado. Críticas por estar sempre envolvida na igreja. Ai, de novo você vai para a igreja? Mas você veio ontem de lá. Nossa, outra reunião. Você teve uma reunião ontem? De novo? Não tem um apoio. Não tem uma palavra de conforto. Ai, vai mesmo. Deixa que eu fico aqui com as crianças. Você já foi ontem, levou as crianças, deixa que eu vou. Vai você que eu fico. Não, não tem. Eu não tive. O silêncio de Deus, o cansaço físico e emocional de orar e buscar sem sentir respostas imediatas, questionando se o sacrifício vale a pena. E agora eu vou ler um pouquinho para uma explicação maior. Ser uma serva presente. Se você é serva presente, não significa que todos os dias são fáceis ou floridos. Não. Haverá momentos de deserto, de profunda solidão, embora você seja uma serva presente. E a solidão no ministério não é fraqueza ou falta de fé. É uma realidade enfrentada por quem serve fielmente. A solidão de carregar um projeto sozinha na igreja. A incompreensão em casa, quando a família reclama do nosso tempo de dedicação. A falta de reconhecimento quando você limpa, arruma e organiza, mas ninguém diz assim, ai, muito obrigada. Você ajudou tudo aqui, fez o almoço, agora você vai em paz para a igreja. Muito obrigada. Os períodos em que Deus silencioso e os períodos em que Deus parece silencioso e o cansaço aperta. Esses momentos existem também. Se você está vivendo esse deserto hoje, ouça bem isso. Você não está abandonada por Deus. O próximo, por favor. O escudo das promessas, Deus nos vale. Para cada momento de solidão no deserto, Deus nos entregou um escudo de promessas preciosas. Quando vier o cansaço e o medo, lembre de Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento. Deus é o seu suporte vivo. Quando se sentir abandonada, temos Hebreus 13:5 que declara: não te deixarei, nem te desampararei. Na solidão invisível, Mateus nos diz, em 28:29, Jesus promete estar conosco todos os dias, não apenas nos dias de festa ou vitória, mas nos dias cinzentos e solitários. No vale da escuridão, o Salmo 23 nos assegura que o bom pastor prepara uma mesa perante nós no meio das lutas e consolos. Vamos olhar para alguns servos da Bíblia. Ana orou em amargura e solidão, mas Deus a honrou. Elias quis desistir no deserto e Deus alimentou com carinho. Paulo ficou sozinho na prisão, mas declarou: o Senhor esteve ao meu lado e eu me revesti de forças.
segundo Timóteo 4,17. Irmãs em Deus e mulheres de Jesus, a serva solitária não é abandonada, ela é testada. E sua fidelidade durante os desertos agrada profundamente a Deus. Agora, vou fazer uma síntese das 3 jornadas. Eu vou ler primeiro a tela, depois eu falo um pouquinho mais. O seu foco principal, a serva ausente, suas próprias ocupações e medos. A serva presente é a intimidade com Cristo. É isso que nós falamos. É essa palavra que precisamos ter, a intimidade com Cristo. A serva solitária, a fidelidade através do deserto. Sua resposta a Deus. Ai, não tenho tempo. Procura alguém mais capacitado. Ai, pode ir, hoje não dá mesmo. A serva ao presente. Eis-me aqui, envia-me a mim. E a serva solitária continua servindo mesmo em silêncio. Qual é o maior desafio da serva ausente? Quebrar o ciclo da falta de prioridade. E da serva presente, manter-se conectada à videira e não ao ativismo, e não levantar a bandeira. Não, a videira, a intimidade, a obediência, a disponibilidade. E a serva solitária suportar o cansaço sem perder a esperança. Qual é o resultado da fé disso tudo? O resultado espiritual. Fé estagnada, sem obras, o que Tiago nos falou. Frutos do Espírito e impacto na comunidade. Esse é o resultado da serva presente. Frutos do Espírito e impacto na comunidade. E da serva solitária, caráter aprovado e o Deus, consolo profundo de Deus. Então, caráter aprovado e o consolo profundo de Deus. Depois de passar pelo diagnóstico, pela transformação e pela perseverança, eu faço a pergunta central para você. Responda no seu silêncio. Qual pode mudar por... já mudou. Qual dessas servas você quer ser a partir de hoje? A ausente, a presente e a solitária. Mulheres amadas, chegamos no momento final da nossa palestra. Mas essa não é apenas uma conclusão. É um convite pessoal do Pai para o seu coração. Quero pedir que cada uma, por favor, feche os olhos por alguns instantes. 10 segundos que seja. Enquanto seus olhos estão fechados, pense na sua vida hoje. Qual é o chamado que Deus está colocando no seu coração para esta fase? Não é para a vida inteira, é para o agora. Pode ser cuidar da sua família com mais amor, ensinar uma classe, abraçar um ministério ou interceder por alguém. 5 segundos para você pensar. Agora, no silêncio do seu coração, responda ao Pai. Senhor, eis-me aqui. Eu estou disponível. Eu quero a sua intimidade. Eu vou responder ao teu chamado. Podem abrir os olhos. Deus não procura mulheres perfeitas ou que tenham tudo resolvido.
Deus procura mulheres que dizem diariamente, por escolha e disponibilidade: eis-me aqui. O convite. E qual será a sua resposta? O diagnóstico seria: se Deus olhasse para a agenda do seu coração hoje, ele veria uma mulher disponível ou indisponível? O alinhamento. Qual é o chamado de Deus para você nesta fase específica da sua vida? Pode ser algo pequeno que exige excelência ou um novo desafio. Resposta: você está pronta para parar de dar desculpas sobre a sua capacidade e simplesmente oferecer a Ele a sua disponibilidade. Viver com Ele a sua intimidade. Lembre que disponibilidade é uma escolha. Deus não procura mulheres perfeitas. Ele procura mulheres que dizem: eis-me aqui. E eu queria encerrar com uma oração de disponibilidade. Pai Celestial, perdoa-nos pelos momentos em que fomos servas ausentes. Transforma-nos em servas presentes, enraizadas na tua intimidade, respondendo ao teu chamado com excelência e alegria. E quando os desertos chegarem, sustenta a serva solitária. Lembra-nos de que tu vês o que fazemos no secreto. Hoje, oferecemos não a nossa perfeição, mas a nossa disponibilidade. Eis-nos aqui, Senhor. Amém e muito obrigada. Amém. Muito obrigado, Jane, para nos trazer para esse momento de pedir a Deus realmente para sermos disponíveis. E aí, alguém quer fazer algum comentário? Pode ativar o som. Muito bom, Jane. Nos estimula a querermos servir como servas melhores mesmo. Então, foi uma apresentação e um estímulo, né? Para que trabalhemos mais e que a gente possa realmente refletir sobre em que estado nós estamos, né? No dia a dia, no dia a dia. Obrigada. Obrigada, Poe. Alguém mais? Obrigada por ele. E outra coisa, né? Hoje, lá na conferência de Osasco, a Sandra falou uma coisa que realmente chacoalhou, né? Ela disse que quando ela estava à morte, ela não ficou desesperada, mas ela ficou com medo de não ser aprovada. Então, é muito bom que você nos alerte, porque queremos ser aprovadas. Chega lá na porta e a porta se Verdade. fechar na nossa frente, é arrepiante, né? Então, ela ficou com medo de não ser aprovada. Isso é muito forte. Obrigada pela mensagem maravilhosa. Isso nos faz, né, nos encoraja a ser disponível, porque perfeita nós nunca vamos ser, né? Estamos no caminho da perfeição, né? Procurando ser, né? Mas sejamos pelo menos disponíveis, né? Muito Sim. obrigada pela mensagem, um despertamento muito bom. Obrigada. Obrigada. Eu vou te falar, às vezes eu me sinto que eu não estou aprovada e me entristece. E aí, quando você falou que, né, falou logo no início, que Deus não quer perfeição, mas sim disponibilidade, né? Eu já venho falando já há um tempo
disso, sobre disponibilidade. Mas mesmo assim eu ainda fico nesse impasse. Não sou perfeita, não sou perfeita para o Senhor. E eu acho que a gente não pode deixar de se questionar, né? Também, todo dia, se questionar quem eu sou. Será que eu estou, meu aroma está sendo agradável até o Senhor? O que é que vocês E acham? a gente também tem essa disponibilidade. Quando eu penso que a disponibilidade é a escolha, então você escolhe estar disponível a Deus. Não é imposto. E você, essa escolha, essa intimidade, essa disponibilidade vem da sua intimidade com Deus. É a sua intimidade que vai gerar o restante. Então, nós Pois é. precisamos de ter Deus dentro da gente de uma forma íntima. Outra fase que achei muito importante que é a questão da fé, né? A fé, ela precisa ser de ação, porque senão só é um sentimento. E Sim, aí? De nada vale, né? sim, Ela tem que ter ação. E se não há ação, mas muitas vezes as pessoas no mundo religioso pensam o seguinte: o sacrifício que é importante para Deus, e não é sim. criar, é, quer criar um vínculo com o Senhor, aí faz uma aposta, digamos assim, e não é isso. Ah, Senhor, se o Senhor me der isso, eu vou fazer aquilo, vou te agradar fazendo isso. Mas não é. Não é por aí, né? Mas é o coração sincero e a disponibilidade de servir. Muito bom. Como já comentamos muitas vezes que a palavra do Senhor é um banquete. E esse, mais uma vez, é um banquete extraordinário de iguarias especiais para nossas vidas. Muito obrigada, Jane. Foi maravilhoso. Muito Obrigada por obrigada, você, senhor. mesmo estando doentinha aí da garganta, vem nos trazer essa mensagem maravilhosa. Que Deus te abençoe nessa sua recuperação. Amém. Futuramente te chamo de novo. Quando você tiver. Se você fez hoje 100%, você é boa, então, mano. Vai espocar o balão, né, Bui? Muito Obrigada pelo obrigada. convite. Foi um desafio para mim. Foi, Muito né? obrigada, foi. Eu não sou muito Então. boa. Meninas que fazem live aí, olha, a Jane está se disponibilizando. Já passou por mais um momento, logo ela vai estar mais afiada. Nossa, você é fantástica. E a Jane não falou na biografia dela que ela é psicóloga, então ela faz terapias quando a gente conversa com ela. Olha aí, mais uma irmã disponível. Sim, E aí, Jane, vai fazer online? Não vai chover de Covid. Pedido. faço online do jeito que precisar. Deus me Oh, ajuda para glória, aquilo que oh, precisa. glória. Glória ao Senhor. Muito Amém. obrigada. Obrigada a vocês. E agradeço aí toda a sua equipe aí que você citou, muita gente lhe ajudou, estão de parabéns e continue essa equipe aí. O slide estava maravilhoso. E olha que eu faço slide, a Buê também. Eu gostei, tudo foi muito bonitinho. Obrigada, obrigada. Eu agradeço em nome do meu genro. Ah, foi o genro, né? Esse genro aí foi bem solicitado, foi bem útil, né, Buê? Tá fazendo jus. E ele aprendeu algumas coisas também, que ele fez comentários sobre o servir. Então, Pois Deus também é. ajudou. Não, Deus fala com a gente, é só abrir o coração. Um simples trabalho, olha, já atingiu o genro lá.
Muito obrigada a todas vocês, irmãs. Que essa lição possa estar no seu coração, que a gente cresça cada dia mais. Para mim foi fantástico. A minha vida espiritual, isso foi uma ajuda muito significativa. Deus sempre faz escrever nas suas linhas o que o nosso coração está precisando, né? Amém. Sempre. Obrigada.